Nós sabemos, irmãos, que na palavra de Deus nós encontramos diversos mandamentos. Há mais de 150 ensinos declarados e repetidos na palavra de Deus. Parece-me que 3 são mais destacados, mais amplamente repetidos, e são eles: amar a Deus, amar ao próximo e fazer discípulos. E é justamente sobre este último mandamento, fazer discípulos, que trata Mateus capítulo 28. Aliás, Mateus capítulo 28, juntamente com Atos capítulo 1, versículo 8, são os textos que mais enfaticamente tratam da grande comissão. É o Senhor Jesus enviando a sua igreja para ser sal da terra e luz do mundo entre todas as nações. Ele diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ao contrário do senso comum, o verbo aqui, neste versículo 19, na grande comissão, não é ir, não é o ide, mas o verbo aqui, imperativo, é fazer discípulos. Aliás, a tradução ide não é a tradução mais feliz. No original grego aqui, essa expressão, esse verbo está na voz passiva e na maneira continuada, ou seja, à medida que a igreja caminha, à medida que você vai. A ideia aqui não é de deslocamento, não é de sair, não é de ir, mas é de caminhar. À medida que você caminha, aí vem o verbo no imperativo: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. O chamado bíblico, portanto, meus irmãos, é para discipular. A igreja precisa caminhar, e ela caminha perto, e ela caminha longe, e à medida que ela caminha, ela faz discípulos de todas as nações para a glória de Deus. É assim que o reino de Deus se espalha, e é assim que a vontade de Deus ela é realizada. Agora olhe bem para mim, porque há uma certa confusão em nosso Brasil com respeito ao chamado. Algumas pessoas que dizem: mas se todos são chamados, por que nós temos o pastor? Outras pessoas dizem: mas se os missionários são chamados, para que nós precisamos trabalhar? Mas na palavra de Deus, o chamado para fazer discípulos de todas as nações é claríssimo. 2 verdades bíblicas. Em primeiro lugar, toda a igreja de Deus é chamada para a obra missionária. Se você é salvo em Cristo, você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, fazer discípulos de todas as nações. Portanto, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Gostaria que você saísse daqui com isso bem claro. Por outro lado, em 1 Pedro 2, versículo 9, nós vemos o fundamento bíblico para isso. Por outro lado, de maneira complementar, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas mesmo assim, alguns dentre todos os salvos em Cristo também são chamados para ministérios específicos. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos que dentre toda a igreja, o Senhor Jesus chamou alguns para serem profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ou seja, Deus chamou toda a igreja, e Deus chamou também alguns para ministérios específicos. E tudo isso foi feito por Deus para que pudéssemos discipular as nações, espalhar o nome do Senhor Jesus. Essa comissão nos foi dada há 2000 anos atrás. Meus irmãos, a voz de Deus sempre foi ouvida e obedecida. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus mandou a terra parar, e ela parou. Jesus falou ao vento e ao mar, e eles se acalmaram. Jesus enviou a igreja a discipular todas as nações, e depois de 2000 anos, a tarefa permanece ainda inacabada. Seremos nós, a igreja, os únicos a não obedecerem à voz do Senhor Jesus.